Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor André. Vamos começar nosso Diplomacia 360, módulo ERA, onde nessas 20 aulas a gente vai discutir os temas de microeconomia e de macroeconomia. Hoje a gente começa com o curso de micro, né? Serão 9 aulas, onde a gente vai percorrer aí todos os temas principais da teoria microeconômica. O livro que eu estou usando como referência aqui é o Pindyck, né? Microeconomia do Pindyck. Tá na bibliografia da ementa de vocês. É uma referência intermediária, né? Não é tão básico, tão simples quanto o Mankio e não é tão aprofundado e tão denso quanto o Varian. Acho que é uma boa sugestão ali de material para vocês usarem. Então vamos começar aqui nossa discussão de hoje, né? Hoje são os temas introdutórios da microeconomia. A gente vai discutir alguns conceitos iniciais aqui para a gente começar a entender um pouco mais dessa relação, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o escopo de discussão da micro, né? Basicamente o que a micro discute é a questão da decisão dos indivíduos, né? A gente vai olhar a decisão das unidades econômicas, como os consumidores agem, como as firmas agem, né? Como que esses agentes econômicos, eles tomam as suas decisões econômicas, né? Para a gente poder fazer esse tipo de discussão, obviamente que a gente tem que ter uma abordagem relativamente abstrata, né? Para tentar teorizar um pouco como as pessoas decidem o que consumir e quanto consumir, e como as firmas, as empresas decidem o que produzir e quanto produzir, o que a gente precisa é de uma relação mais abstrata. A gente precisa abstrair de algumas complexidades do mundo real para poder teorizar um pouco sobre essas decisões. Bom, e quem são esses agentes econômicos que tomam essas decisões econômicas dentro da microeconomia, né? A gente tem a figura dos consumidores, a gente tem a figura dos trabalhadores, a gente tem a figura dos investidores, dos empresários, né? Esses são os agentes econômicos da micro, né? E quais são as decisões que esses agentes eles têm que tomar, né? Eles têm que tomar decisões com relação a quanto consumir, aonde trabalhar, aonde investir, o que produzir, o quanto produzir, né? Todas essas são decisões econômicas que os agentes econômicos devem tomar. E o que a gente vai fazer aqui na microeconomia é construir uma teoria que explique para a gente, né, que dê uma abordagem sobre essas decisões, né, e com base nessa abordagem teórica, quais são as conclusões que a gente tira dessas relações, né? Então, basicamente, é disso que se trata a micro. O importante a gente entender aqui que entender a ação desses agentes econômicos, né, principalmente os agentes principais aqui, consumidores e firmas, né, quando esses dois agentes se encontram, né, o que a gente tem é a formação dos mercados, né? O que são mercados? O mercado é um locus onde compradores e vendedores se encontram, onde demandantes e ofertantes se encontram, né? Então, quando a gente consegue teorizar sobre as decisões de compra do conjunto amplo chamado de consumidores e das decisões de produção de um conjunto amplo chamado de firmas, quando esses dois agentes se encontram, o que a gente tem é a formação de um mercado. Então, a figura teórica principal aqui da microeconomia é entender o funcionamento desses mercados, né? O que são esses mercados, quais são as características desses mercados, né? E quais são as estruturas por trás desses mercados. Mas para eu poder chegar no conceito de mercado, obviamente eu preciso entender o comportamento dos compradores e o comportamento dos produtores. E é basicamente isso que a gente vai fazer até metade do nosso curso, né? Entender a teoria do consumidor para poder formalizar um pouco essas relações do ponto de vista econômico das ações desses consumidores, né? Do outro lado, teorizar um pouco sobre as ações dos empresários na figura das firmas, né? Das empresas que tomam uma decisão do que produzir e de quanto produzir, e depois a gente junta esses dois agentes da teoria do consumidor e da teoria da firma na formação dos mercados, né? Se a gente pensar aqui num mercado, por exemplo, no mercado de automóveis, a gente tem um conjunto de perguntas que a gente gostaria de responder com relação a isso, e que a micro nos auxilia nessa relação. Por exemplo, o que determina o preço dos carros, né? Quantos carros são comprados por ano, né? Como que a variação nos preços desses carros afeta a quantidade vendida de carros, né? Se o preço dos veículos subirem 10%, eu vou vender mais, menos, eu vou vender quanto a menos, né? Por que eu vou vender menos, né? Quantos carros são produzidos por ano?
Quantos carros as firmas que produzem carros, automóveis, produzem por ano? O que faz as decisões desse conjunto de firmas produtoras de automóveis produzir mais ou menos automóveis por ano, né? Quanto que essas empresas investem no setor? Então, esse conjunto de perguntas é um conjunto de perguntas econômicas, né, cujas respostas virão da microeconomia, mas que refletem basicamente a preocupação com relação a um tipo específico de mercado. Nesse caso, o mercado de automóveis. Percebam que tudo que a gente está discutindo nesse exemplo desse slide é o exemplo do mercado de automóveis. É um mercado específico, com um conjunto específico de consumidores, com um conjunto específico de firmas. É óbvio que ao longo do curso a gente vai tentar generalizar essas relações. A gente vai generalizar o comportamento dos consumidores e a gente vai generalizar o comportamento das firmas. Mas a generalização com relação a mercados específicos, a produtos específicos, né? E essa é uma coisa bastante importante quando a gente pensa aqui nos conceitos da microeconomia. Então, basicamente o que a microeconomia trata, né, ou que a economia trata na base das suas relações, né, é o problema da escassez e a questão da alocação. Quando você pensa a decisão de uma empresa, a decisão de consumidor do que consumir e de quanto consumir, essa decisão precisa de dois vetores principais. O primeiro é as preferências desses consumidores, mas a segunda é a escassez de recursos que esses consumidores têm para tomar as suas decisões, né? Se você chegar no supermercado com R$100, você não pode comprar tudo que você gostaria com esses R$100. Você tem que decidir, com base nesses R$100, que é a quantidade de recursos que você tem à disposição, como você vai alocar esses recursos. Você vai gastar R$100 comprando iogurte, você vai gastar R$100 comprando chocolate, ou você vai montar uma cesta de bens, né? Você vai comprar um pouco de chocolate, um pouco de iogurte, um pouco de granola, um pouco de manteiga. E como que você vai definir as quantidades dessa cesta que a gente tem com base nesses R$100 que você tem à disposição, né? Percebam que são decisões que a gente toma no dia a dia, mas que a nossa função aqui é teorizar um pouco com relação a essas tomadas de decisão. Então, o que a gente tem, o que a gente quer perguntar aqui, ou melhor, o que a gente quer responder é como esses agentes econômicos tomam as suas decisões considerando a limitação de recursos, né? Porque os recursos são escassos, né? Mas as possibilidades de escolhas de bens e serviços, elas são infinitas, né? Isso me traz um problema de otimização, isso me traz um problema de escassez. Os meus desejos são infinitos, as minhas necessidades são quase que infinitas, mas a quantidade de recursos que eu tenho para poder obter esses bens e serviços, essa quantidade de recursos ela é escassa. Então, a decisão dos consumidores aqui é basicamente essa escolha de conflito, né, entre infinidade de bens e serviços que eu desejo, que eu gostaria de consumir, mas dado uma restrição que é uma limitação do meu nível de renda. Quando a gente olha para as empresas, a relação é exatamente a mesma, né? Eu tenho uma quantidade limitada de recursos, né? Eu tenho uma quantidade limitada de budget para fazer o meu investimento, mas eu tenho uma possibilidade infinita de alocação de recursos financeiros, né? Eu quero pegar os meus recursos aqui, a minha poupança, e entrar no setor de supermercado, no setor de concessionária de veículos, no setor de e-commerce, ou abrir uma academia de ginástica, né? Percebam que a quantidade de recursos que eu tenho que escolher qual setor empreender, né, em qual mercado atuar. Agora, a possibilidade que eu tenho, as possibilidades são infinitas. Então, ao longo do tempo, a economia começou a ser tratada um pouco como uma ciência, entre aspas, aqui, né, de teoria da escolha, né? Teoria da escolha porque basicamente o que a economia trata é a questão da alocação de recursos escassos em usos alternativos, né? Então, os recursos que eu tenho, eles são limitados. Agora, as possibilidades de utilização desses recursos, eles são infinitos, né? Eu, particularmente, acho isso uma redução muito grande do que a gente pensa ser economia, né? Mas é um pouco do que a gente trata aqui quando a gente pensa principalmente nesses fundamentos da microeconomia, né? Essa questão da economia ser tratada como uma teoria da escolha. Então, teoria da escolha
no sentido principal, né, de que as escolhas no mundo elas são conflitantes, né? Esse é um termo que a gente vai usar bastante aqui ao longo do curso de economia, que é a questão de um trade-off, né? Um trade-off nada mais é do que uma escolha conflitante, né? Vamos supor que vocês, estudantes e acedistas, têm 16 horas por dia para estudar, né? Vocês dormem 8 horas e estudam 16 horas, né? Vocês não almoçam, não jantam, não assistem Netflix, não leem nada, né? Vocês só dormem e estudam, né? A questão que você tem é o seguinte, bom, com essas 16 horas que eu tenho sobrando, né? Como que eu vou alocar esse meu tempo, né? Esse seu tempo é escasso, né? A sua decisão de estudar, por exemplo, mais economia implica necessariamente em estudar menos história, né? O tempo é escasso. Não tem como você estudar mais economia e mais história ao mesmo tempo. Portanto, estudar economia ou história é uma escolha conflitante. Estudar para a prova ou assistir um filme na Netflix é, de certa forma, uma escolha conflitante, né? Se você deseja fazer uma compra para uma festa na sua casa, né, e você tem que decidir com o orçamento que você tem, o quanto você vai comprar de bebidas, o quanto que você vai comprar de petiscos, essa é um trade-off. Se eu escolher mais vinho, necessariamente eu terei menos queijo. Se eu comprar mais queijo com aqueles recursos que eu tenho, necessariamente eu comprarei menos vinho. Se os recursos fossem infinitos, esse trade-off não existiria. Você poderia comprar o quanto de queijo você desejasse e o quanto de vinho você desejasse. A questão é que, dada a escassez dos seus recursos, a sua escolha necessariamente vai ser uma escolha conflitante, né? Isso serve para a grande maioria das questões que a gente trata aqui na teoria microeconômica ou na teoria econômica em geral, né? O surgimento desses trade-offs, dessas escolhas conflitantes, né, elas fazem com que os agentes econômicos tendem a decidir da melhor forma possível, ou seja, eles tendem a otimizar as suas escolhas, né? E a gente vai discutir bastante aqui como que eu posso abordar essa ideia de otimização de escolha. Qual que é a minha escolha ótima? Dada a quantidade de recursos que eu tenho, dadas as possibilidades de consumo que eu tenho, qual pode ser a melhor escolha possível para esse grupo de consumidores, né? Ou, no caso da firma, dada essa quantidade de recursos e dadas essas possibilidades de lucro de produção, qual que é a decisão ótima de produção para essas firmas, né? Tudo isso tem a ver com esse conceito de trade-off, com esse conceito de escolhas conflitantes aqui em economia. Um ponto fundamental nessa relação, né, o ponto intermediário aí, o conceito que vai mediar a nossa relação entre desejo e possibilidade é o conceito de preço, né? Os desejos são infinitos, mas os recursos são escassos. Bom, como que eu meço esses recursos? Eu meço esses recursos em unidades monetárias, em dinheiro, em grana, né? Como que eu transformo os meus desejos numa medida monetária, né? Os desejos dos bens e serviços que eu tenho, a cada grupo de bens e serviços eu tenho um conjunto de preços. Então eu consigo comparar os recursos que eu tenho em termos monetários com os desejos que eu tenho em termos monetários. Isso acontece através dos preços. Por isso que o preço em economia ele vai ser uma variável fundamental na relação. Mudanças nos preços alteram as escolhas das firmas e alteram as escolhas dos consumidores, porque a alteração do preço altera a minha capacidade de poder de compra, dada a mesma restrição orçamentária que eu tenho. Se eu tenho R$100 no bolso e os preços do supermercado ficaram 10% mais barato, eu posso comprar 10% a mais de coisas com os mesmos R$100. Por isso que a mudança nos preços altera a minha capacidade de consumo. Mas o preço significa aqui pra gente, né, ou ele é o símbolo da transformação dos desejos de bens e serviços em termos quantitativos, né? Eu consigo quantificar bens e serviços na forma dos preços, né? Quando a gente pensa nas decisões de um consumidor, por exemplo, né, o consumidor ele vai ter que comparar, ele vai ter que colocar no mesmo algoritmo de decisão mental dele, né, o quanto ele tem de recursos, que é o seu nível de renda,
quais são as preferências de consumo que ele tem e os preços de cada um desses bens que compõem a sua cesta de preferências. Dado esses 3 vetores de decisão, o consumidor escolhe o que ele vai comprar e o quanto ele vai comprar de cada uma dessas coisas, né? Se a gente pensar num agente econômico como os trabalhadores, né, a decisão dos trabalhadores basicamente é, bom, dado as 24 horas do meu dia, como que eu vou dividir essas horas do meu dia entre lazer e trabalho, né? O quanto eu quero despender de trabalho do meu dia. Eu quero trabalhar 14 horas por dia, eu quero trabalhar 18 horas por dia, eu quero trabalhar 5 horas por dia. Bom, como que o trabalhador vai decidir o quanto ele deseja trabalhar? Isso vai depender basicamente do preço da hora de trabalho, que é o salário por hora que esse trabalhador deseja trabalhar. Vocês podem estar achando estranha essa relação. Como assim o trabalhador escolhe o quanto ele quer trabalhar? Na teoria aqui dos fatores de produção, essa é a abordagem que a gente vai ter aqui na micro, né? O trabalhador ele é livre para decidir o quanto ele quer trabalhar e o quanto ele quer alocar do seu tempo em termos de trabalho, em termos de lazer. Essa é uma abstração, essa é uma simplificação da realidade, mas é a forma como a teoria microeconômica ataca essa questão do mercado de fatores de produção que a gente vai discutir lá na aula 4, provavelmente, né? As firmas, elas também têm escolhas a tomar, né? Com a quantidade de recursos que ela tem disponível, é melhor ela contratar mais trabalhadores, é melhor ela comprar mais um equipamento, né? É melhor ela investir numa formação, num treinamento desses seus funcionários. Bom, como que eu aloco essa distribuição de recursos, né? Os administradores, as firmas, precisam tomar essas decisões de forma recorrente, né? Onde você vai alocar os seus recursos, né? Você vai melhorar a sua relação com alguns fornecedores, você vai repassar uma condição melhor de preço para os seus consumidores, você vai comprar novos equipamentos, você vai expandir a operação em novas lojas, você vai dar novos treinamentos para esses trabalhadores. Percebam que tudo que a gente está tratando aqui é, no fim, uma ideia de escolha, né? Eu tenho recursos limitados e escolhas infinitas, né? A ideia aqui é como eu modelo, como eu consigo construir uma tomada de decisão que seja uma tomada de decisão não apenas racional, mas sim a melhor tomada de decisão possível, né? E aqui é a ideia da otimização, né? A gente não pode construir uma teoria onde qualquer escolha seja possível, né? Óbvio que qualquer escolha é possível, mas deve existir a melhor escolha possível, né? E essa melhor escolha possível é a escolha que será feita dadas as minhas condições de estrutura de mercado, preferências dos consumidores e assim por diante, né? Quando a gente pensa em economia, né, a gente tem algumas coisas que são fundamentais, né? O primeiro é a questão das teorias, né? Uma teoria econômica nada mais é do que um conjunto de premissas, então tem alguns pressupostos simplificadores de comportamento, sejam das pessoas, sejam das firmas, sejam dos mercados, né? Com base nessas premissas simplificadoras, né, eu consigo identificar uma relação ordenada entre essas variáveis, né? E com base nessa relação, eu desenvolvo uma teoria de comportamento, seja dos consumidores ou sejam das firmas. Com esse conjunto teórico em mãos, né, eu vou para a realidade para ver se existe alguma aderência entre o que a minha teoria está me dizendo e o comportamento real das variáveis econômicas, comportamento dos consumidores, comportamento das firmas. Uma teoria sempre, no caso da economia, vai ser uma simplificação da realidade, né? Eu não posso querer abordar a complexidade do mundo econômico considerando todos os detalhes e todas as vírgulas do mundo normal, né? Eu preciso simplificar, eu preciso enxugar, eu preciso transformar essas relações econômicas complexas em um conjunto específico de relações. Em cima desse conjunto específico de relações, eu consigo construir teorias, construir relações entre essas variáveis, né, uma simplificação da realidade, e aí eu volto para a realidade para ver o quanto que isso representa da realidade na verdade, né? Então, a forma que a gente vai materializar as teorias econômicas é através dos modelos,
né? Os modelos nada mais são do que uma maneira simplificada de eu conseguir representar os fenômenos econômicos, né? Então, é uma simplificação, é uma redução na realidade, mas que, no geral, tem que refletir, de alguma forma, né, os fenômenos econômicos que a gente tem. É nessa relação aqui de simplificação e de construir uma estrutura de abordagem que a gente vai ter o uso da matemática como ferramenta, o uso da estatística e algumas abordagens gráficas, né? Então, a matemática, a estatística e os recursos gráficos aqui, pessoal, eles não são um fim em si mesmo. Eles são um instrumento de simplificação do que a gente quer representar com aqueles modelos econômicos, né? Ao longo do tempo, a economia foi se tornando cada vez mais matematizada, né? Com recursos matemáticos, estatísticos, econométricos cada vez mais complexos, cada vez mais rigorosos, né? E alguns economistas até apontam que, na verdade, a economia estava buscando muito mais a complexidade matemática do que um contato com o mundo real, né? Esse é um papo para um outro dia, a gente não vai conseguir tratar disso aqui hoje, mas no nosso curso é importante a gente pensar que a matemática e os gráficos são apenas um instrumento, uma ferramenta de auxílio para que a gente entenda as teorias e os modelos, né? Isso aqui é uma questão bastante importante. Eu costumo tentar exemplificar a questão do uso de modelos e de teorias em economia com a questão dos mapas, né? Qual seria a utilidade de um mapa desenhado em tamanho real, em escala real? Bom, não serviria para nada, né? Eu tenho tanto detalhe, né, que eu me perco na complexidade das coisas, né? Se eu desejasse perguntar para alguém, bom, como que eu saio de São Paulo e chego no Rio de Janeiro, né? O que eu quero que o cara me fale é o seguinte: olha, você vai acessar a Marginal Tietê, vai pegar a Dutra e vai chegar no Rio de Janeiro. São reduções da realidade, né? São simplificações da realidade. Eu quero as diretrizes principais, eu quero os parâmetros principais. Nesse caso, Marginal Tietê, Dutra, Rio de Janeiro. Né? Eu não quero saber assim, não, você vai passar por uma esquina com uma rua esburacada, aí vai ter um semáforo com defeito, aí vai passar 17 padarias e depois do 15º viaduto você vira direito. Não, né? Esse é um detalhe tão grande que não serve para o meu propósito, que é saber como eu saio de São Paulo e chego no Rio de Janeiro. É a mesma coisa que a gente quer fazer aqui com a teoria microeconômica, né? Eu não quero saber o detalhe daquele consumidor específico, de como ele toma aquela decisão naquele momento. Não, o que eu quero saber é, bom, se eu for generalizar o comportamento dos consumidores, como que esses caras agem? Quais são as variáveis fundamentais para a tomada de decisão desses caras? É isso que eu quero teorizar aqui com o meu modelo microeconômico, né? Dessas relações entre compradores e vendedores, a gente chega no conceito principal da microeconomia, que é o conceito de mercado, né? Percebam que o que a gente vai fazer aqui é um conjunto de aulas, entender, exemplificar e modelar o comportamento dos consumidores, que são aqueles agentes que adquirem bens e serviços, né? E o comportamento dos vendedores ou produtores, que são aqueles que vendem e produzem bens e serviços, né? Se eu entendo o comportamento de quem compra e se eu entendo o comportamento de quem produz, né, quando eu junto esses caras no mesmo ambiente, o que eu tenho é a formação do conceito de mercado, né? O mercado nada mais é do que dois agentes que trocam, né, ou que têm ações econômicas conflitantes e dependentes, né? Os consumidores querem adquirir bens e serviços, e os produtores querem oferecer bens e serviços, né? Essa é uma relação de conflito que será resolvida através desse conceito de mercado, né? O mercado, para a gente aqui, ele está no centro da atividade econômica. Ele é a representação dos fluxos econômicos que a gente quer entender de forma mais profunda, né? Então, entender o comportamento dos mercados, em última instância, seria entender o comportamento da economia, né? E entender o comportamento da economia, basicamente, é entender o comportamento dos seus agentes, né? Então, se a gente for ordenar um pouco essa relação, compreendendo o comportamento dos agentes, eu compreendo o funcionamento dos mercados. Compreendendo o funcionamento dos mercados, ou as regras gerais de funcionamento dos mercados, o que eu tenho é a compreensão do funcionamento da economia, né?
Essa é a transição que a gente vai fazer aqui, né? Teorizar sobre os mercados é teorizar sobre ação econômica. Ação econômica de quem? Né? Já vamos simplificar. Ação econômica de dois agentes principais: compradores e vendedores, né? Os demandantes e os ofertantes. Os que querem adquirir bens e serviços e os que querem ofertar bens e serviços. Isso pode parecer uma abordagem um tanto restritiva, mas isso aqui tem um poder de explicação muito grande, pessoal, porque você pode se comportar em alguns mercados como comprador e em alguns mercados como produtor, né? Se você é um dentista, né, no mercado de odontologia você é um ofertante, você concorre com outros dentistas, mas no supermercado você é um consumidor, né? Então, dependendo do mercado que eu estou analisando, eu estou analisando o mercado de serviços odontológicos. Bom, você, dentista, faz parte dos ofertantes, né? Se eu estou olhando o mercado de supermercados, você, dentista, faz parte dos consumidores, né? Então, essa dinâmica de eu conseguir, dos agentes atuarem em alguns mercados, como na curva de demanda, em outros mercados, como na curva de oferta, faz com que eu consiga ter uma análise mais completa do funcionamento dos mercados e do funcionamento da economia, né? Então, o que a gente vai tratar nesse curso de micro, em última instância, é isso, né? O que são os mercados, como eles funcionam, quem são esses agentes, como que esses agentes tomam as suas decisões, tudo isso com base num conjunto de pressupostos que simplifique a realidade para que a gente consiga ter o nosso objetivo, que é enxergar isso de uma forma um pouco mais estrutural. Mas eu volto nos próximos blocos para detalhar um pouco mais essa relação. Até daqui a pouco, pessoal. Vamos seguir aqui então, pessoal, com a nossa discussão da micro, né? Então a gente estava comentando sobre a formação dos mercados, né? A ação entre compradores e vendedores, né? O mercado vai ser o nosso foco de análise aqui nessa relação, né? Para a gente poder entender o que é um mercado, que é onde as transações econômicas acontecem de fato, onde compradores e vendedores expressam as suas preferências, né? Onde o preço de mercado reflete as decisões de quantidade demandada pelos compradores e de quantidade ofertada pelos vendedores, a gente precisa delimitar as fronteiras desse mercado, né? Então, a gente tem que tratar os mercados como coisas específicas. Quando a gente está falando do mercado de maçãs, a gente está falando do mercado de maçãs, né? O mercado de maçãs, na microeconomia, não vai ser influenciado pelo mercado de vestuário, né? Não vai ser influenciado pelo mercado de veículos, né? Quando a gente olha para a determinação de um mercado, a gente tem que estabelecer as fronteiras do mercado que a gente está analisando, né? Isso é bastante importante, né? E a gente já vai entender isso por quê. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de veículos, né, o mercado de veículos no Brasil é diferente do mercado de veículos de luxo no Brasil, porque os compradores e os vendedores de um mercado de veículos abrangente é diferente do mercado de luxo. O conjunto de empresas e de marcas que atuam nesses mercados são empresas diferentes. Os compradores desses dois mercados não são equivalentes. Eles possuem preferências diferentes, eles possuem restrições orçamentárias diferentes, portanto, são mercados distintos. Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado da Uber, né, no mercado de aplicativos de transporte, né, quem são os concorrentes da Uber para a gente poder analisar esse mercado, né? A gente considera táxis, outros aplicativos e outros serviços de transporte. Então, para analisar o mercado da Uber, eu devo considerar ônibus, metrô e carro próprio? Eu devo considerar bicicletas e patinetes, né? Como que eu delimito essa relação? Isso é fundamental quando a gente quer identificar, né, um funcionamento de um mercado em específico. Então, a minha primeira abordagem com relação ao mercado da Uber, o ponto inicial, o ponto de partida, é delimitar que mercado é esse. Eu estou restringindo a minha análise ao mercado de aplicativos ou eu estou ampliando a minha análise para o mercado de transportes, né? Isso é fundamental para a gente poder tentar desenhar as firmas concorrentes e os consumidores potenciais desse mercado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no mercado da Netflix, quem são os concorrentes da Netflix? Eu estou olhando para o serviço de streaming, eu estou olhando Netflix versus Amazon versus Globoplay, ou eu estou analisando o acesso a filmes. Nesse caso, cinemas de YouTube entrariam na minha análise.
eu estou considerando o Netflix como um uso do meu tempo de lazer. E nesses casos, games e livros entrariam na minha relação. Então, quando a gente pensa no mercado, embora esse conjunto, essa definição, ela seja uma definição relativamente ampla, é fundamental que a gente tenha bem desenhado que mercado que a gente está pensando em retratar aqui nessa relação. É importante a gente perceber, e a gente vai estudar isso aqui ao longo do curso, que os mercados eles têm organizações diferentes. Eu não posso querer comparar o mercado de padarias em São Paulo com o mercado de companhias aéreas, né? Padarias em São Paulo eu tenho milhares, né? Companhias aéreas eu tenho pouquíssimas no Brasil, né? Nesse caso, a distinção entre a formação desses mercados ela é bastante importante, a gente vai discutir isso bastante aqui no curso. Um retrato mais fácil de pensar, um retrato mais geral sobre a relação dos mercados, são o que a gente define como mercados competitivos, né? O que são mercados competitivos? Principalmente, a grande característica aqui é que nos mercados competitivos, quem determina o preço do bem e serviço que está sob análise é o próprio mercado. Como eu tenho muitos compradores e muitos vendedores, eu não tenho a possibilidade de combinação de preço. O preço é formado pela interação de decisão de compra e de quantidade de compra entre compradores e vendedores. Quando a gente pensa no mercado de commodities agrícolas, é a mesma coisa, né? Eu tenho um conjunto gigantesco de produtores, eu tenho um conjunto gigantesco de demandantes de commodities agrícolas e os preços desse bem, no caso, commodities agrícolas, acaba sendo determinado exclusivamente pela interação entre produtores e compradores dentro desse mercado. Essa é uma figura específica dentro da microeconomia, que são os mercados competitivos ou os mercados em concorrência perfeita. A gente vai discutir aqui as distinções, né, as características que classificam os mercados competitivos, por exemplo, dos mercados não competitivos ou mercados concentrados, né? Uma coisa é olhar para um mercado onde eu tenho infinitos compradores e infinitos vendedores. Outra coisa é olhar para as tomadas de decisão em mercados que são concentrados, ou seja, mercados onde eu tenho poucos compradores ou poucos vendedores. Nessa relação de concentração de mercado, seja de concentração de um grupo de compradores e de concentração de um grupo de vendedores, os preços podem ser arbitrados, né? A parcela que concentra o poder de mercado desses mercados é capaz de influenciar na formação dos seus preços, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, no mercado de petróleo da OPEP, né? Embora eu tenha diversos produtores de petróleo no mundo, quando eu olho para a OPEP, eu tenho a concentração ali de cerca de 60% a 70% dos ofertantes de petróleo no mundo. Se esses caras respondem por 60% a 70% da produção de petróleo e da comercialização de petróleo, é claro que eles têm um poder de definição de preço. A sua estratégia de definição de preço tem um conjunto de decisões econômicas que a gente consegue teorizar aqui nessa relação, mas é importante a gente conseguir enxergar a diferença desses tipos de mercado, né? Então, embora o mercado seja o locus onde compradores e vendedores se encontram, eu tenho mercados com características distintas, mercados de competição perfeita, mercados de competição imperfeita, mercados muito concentrados ou mercados menos concentrados, né? Essa é uma relação fundamental aqui para a gente poder entender, né, como se dá essa decisão do ponto de vista dos agentes econômicos envolvidos aqui nessa relação, né? Quando a gente pensa, na figura dos mercados, né, é importante a gente entender que o preço surge nessas negociações de mercado, né? O preço surge da interação entre compradores e vendedores, né? Não há um ente supremo que determina os preços dos bens e serviços, né? Essa é basicamente a diferença das economias capitalistas para as economias planejadas, né? Até ali, o início dos anos 90, né, antes do fim da União Soviética, você tinha um modelo de disputa entre organização
da produção econômica, né? Você tinha uma economia planificada, planejada de um lado e uma economia de mercado do outro, né? O que a história nos mostra é que pelo menos agora, né, ou até agora, né, houve uma superação das economias capitalistas com relação às economias planificadas, planejadas. Isso significa o quê? Isso significa que o funcionamento dos mercados teoricamente livres, né? Teoricamente porque todos os mercados são regulados, todos os mercados devem acontecer ou devem funcionar com base num conjunto de regras, de leis, de legislações, enfim, né? Mas é nessa relação que os preços das coisas surgem, né? Então, por que uma lata de Coca-Cola custa R$6? Custa R$6 porque esse é o preço de mercado, né? Esse é o preço que, quando a gente olha o comportamento dos compradores e o comportamento dos vendedores, esse é o preço que surge pra gente. Quando a gente fala de preço, a gente tem que pensar aqui duas características de preços bastante importantes. Uma coisa é o preço nominal, ou seja, é o preço medido em moeda corrente, né? O preço nominal de uma lata de Coca-Cola é de R$6. Esse é o preço nominal. Outra coisa fundamental aqui, quando a gente pensa na microeconomia, é o conceito de preço relativo. O preço relativo, né, é o preço de um bem em relação a um determinado bem. Por exemplo, o preço de uma xícara de café em 2010 fosse de R$3 e o preço do misto quente em 2010 fosse de R$6, isso significa que o preço relativo do misto quente em relação à xícara de café era de 2. Ou seja, eu preciso do equivalente a 2 xícaras de café para conseguir trocar por um preço de misto quente. Quando a gente chega para os preços em 2020, o preço nominal da xícara de café passou a ser de R$4. O preço nominal do misto quente passou a ser de R$12. Nesse caso, os preços relativos eles se alteraram de 2 para 3. Esse conceito de preço relativo ele vai ser bastante importante aqui na nossa relação microeconômica, porque basicamente ele vai representar a taxa de troca de um conjunto de bens em relação a um outro conjunto de bens, né? Qual a taxa de troca que eu tenho entre carne bovina e carne suína? Qual a taxa de troca que eu tenho entre gasolina e entre etanol? Nessa relação, os preços relativos eles acabam sendo mais importantes do que efetivamente os preços nominais. E isso é uma característica bastante importante aqui dos modelos microeconômicos, né? Quando a gente pensa na representação de um mercado, né, a gente poderia fazer um relatório sobre a definição de um mercado, né? Qual é a característica do mercado de automóveis no Brasil? Bom, eu tenho um conjunto gigantesco de consumidores que compraram automóveis nesse ano, eu tenho um conjunto gigantesco de empresas que produziram veículos nesse ano, eu tenho as concessionárias de veículos, eu tenho o mercado de serviços de autopeças, de serviços de manutenção de veículos, ou seja, eu tenho diversos atributos que eu consigo classificar ou explicar o funcionamento desses mercados. Mas quando a gente olha de uma forma mais abstrata, né, a gente olha de uma forma mais estrutural os mercados, eu consigo representar qualquer tipo de mercado com base em duas variáveis principais, né? Na microeconomia, essas duas variáveis são preço e quantidade, né? Por quê? Porque todo mercado vai ser medido, vai ser mensurado com base na quantidade de bens e serviços vendidos. E esses bens e serviços foram comercializados, foram vendidos a um determinado preço de equilíbrio. Portanto, eu consigo medir qualquer mercado, eu consigo representar qualquer mercado como um preço e uma certa quantidade, né? Então, a quantidade demandada e a quantidade ofertada multiplicado pelo preço desse mercado, não, pelo preço desse produto, vai me dar o tamanho desse mercado. Então, quando a gente olha para as curvas de oferta e demanda, eu consigo simplificar todas essas relações complexas aqui de mercado com base em duas variáveis principais: o preço de equilíbrio desse produto e a quantidade comercializada desse produto a esse preço. Esse vai ser o mercado do meu bem-A, né? É como se eu falasse para vocês assim: olha,
O mercado de veículos no Brasil é um mercado que movimentou 1,9 milhões de unidades e um faturamento de 140 bilhões de faturamento. Bom, aí eu já tenho uma caracterização desse mercado do ponto de vista de quantidade e do ponto de vista de preço médio desses produtos. Então a gente vai sempre transformar um mercado com base nesses dois vetores principais. Um vetor de preço de equilíbrio e um vetor de quantidade produzida nessa relação. Essa é a forma que a gente vai conseguir sintetizar ou representar a figura do mercado dentro da microeconomia. Por isso que toda a nossa relação aqui, né, vai ser, do ponto de vista gráfico, representar os mercados basicamente em dois eixos. Um eixo de preço e um eixo de quantidade. Essa é a única maneira de eu representar o mercado? Não é, mas é uma forma muito simples de eu conseguir enxergar essas relações, eu conseguir traduzir o funcionamento de um mercado, as complexidades da formação desse mercado, com base em duas variáveis principais. Ou seja, falando sobre o preço e sobre a quantidade de um determinado bem e serviço, eu consigo caracterizar bem esse mercado do ponto de vista microeconômico, né? Então, aqui a gente já começa a entrar um pouco na questão da estrutura dos modelos microeconômicos, né? Como que a gente vai conseguir representar do ponto de vista teórico, né, os mercados que a gente está analisando? Eu consigo representar os mercados basicamente como a interação entre compradores e vendedores, né? Se eu tenho um determinado objeto onde eu tenho pessoas desejando adquirir esse bem e eu tenho do outro lado agentes ofertando esse mesmo tipo de bem, o que a gente tem é um matching de mercado, né? Ou seja, o mercado ele vai ser composto por compradores e vendedores. Pessoas que desejam, agentes que desejam obter esse produto e pessoas que desejam produzir e vender esse produto, né? Portanto, eu consigo simplificar o meu mercado com base em duas curvas principais. A curva de demanda vai ser aquela curva que vai representar para mim o comportamento dos compradores, né, dos consumidores. Ou seja, a relação entre preço e quantidade do ponto de vista de quem compra ou de quem deseja determinado bem e serviço. Do outro lado da relação, eu tenho a curva de oferta, que é a curva que vai representar para mim o comportamento dos vendedores ou dos produtores. Obviamente que esses dois agentes eles têm comportamentos conflitantes, né? No sentido de que para os compradores o que o comprador deseja é pagar o menor preço possível para determinada quantidade de um bem. Do outro lado, para os vendedores, o que ele deseja é receber o maior preço possível pela mesma quantidade daquele bem. Então o que a gente tem é uma relação de disputa, é uma relação de conflito. Os compradores querendo puxar os preços sempre para baixo e os vendedores querendo puxar o preço sempre para cima. Como a gente está pensando aqui no mercado competitivo, onde nem compradores nem vendedores têm o poder de definir o preço de mercado, o preço de equilíbrio nada mais é do que o preço que soluciona esse conflito, essa disputa, né? Como que eu posso representar isso do ponto de vista gráfico, né? Ou como que eu consigo representar isso graficamente, né? Graficamente, eu consigo representar isso através do conceito das curvas de oferta e das curvas de demanda. Aqui, eu queria fazer uma primeira pausa, que é para a gente tirar um pouco esse peso de olhar para as relações gráficas como se ela fosse uma representação fria das coisas, né? Quando a gente olha para a curva de demanda e para a curva de oferta, o que a gente está enxergando nada mais é do que a representação de um comportamento que a economia trata como comportamento padrão, né? Faz sentido eu imaginar que para os consumidores, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Faz sentido eu imaginar que do ponto de vista dos ofertantes ou dos produtores, quanto maior o preço, maior a minha quantidade produzida. Portanto, a curva de demanda representaria para mim uma relação negativa entre preço e quantidade, enquanto
que a curva de oferta representaria uma relação positiva entre preço e quantidade, né? Para a gente entender um pouco dessa relação positiva e negativa entre variáveis, eu fiz esse exercício com vocês que é o seguinte, olha, eu tenho a variável 1, que é a variável tempo gasto na esteira da academia, né? Que está no eixo horizontal, tanto no gráfico da esquerda quanto no gráfico da direita. Então percebam que o que eu tenho ali é o quanto tempo eu fiquei na esteira. No gráfico da esquerda, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50. A mesma coisa no gráfico da direita. Agora eu quero comparar ao tempo que eu fico na esteira, por um lado, o gasto calórico, né? Faz sentido eu imaginar que quanto mais tempo eu ficar na esteira, maior será o meu gasto calórico. Ou seja, se eu ficar correndo 20 minutos na esteira, eu vou gastar muito mais caloria do que se eu ficasse apenas 10 minutos. Uma forma de enxergar isso é pensar o seguinte, quanto mais tempo eu fico na esteira, ou seja, mais tempo na esteira, maior o gasto calórico. Portanto, a relação entre tempo de esteira e gasto calórico é uma relação positiva, ou seja, são duas variáveis que andam para o mesmo sentido. Conforme o tempo gasto na esteira aumenta, o nível calórico gasto também aumenta. Isso está na tabela do lado direito de vocês. Se eu pegar a variável 1 e a variável 2 e plotar esses dados num gráfico, o que eu vou enxergar é o meu gráfico da esquerda. Ou seja, um gráfico que apresenta para mim uma relação positiva. Conforme a minha variável 1 no eixo horizontal aumenta, a variável medida no eixo vertical também vai aumentar. Nesse caso, a variável no eixo horizontal é tempo gasto na esteira e a variável no eixo vertical é o gasto calórico. Quanto mais tempo na esteira, maior o meu gasto calórico. Eu posso olhar o gráfico da esquerda e simplesmente identificar os pontos plotados daquela tabela. O que significa aquele primeiro ponto verde da esquerda? É que se eu ficar 10 minutos na esteira, eu vou gastar 50 calorias. Se eu ficar 35 minutos na esteira, eu vou gastar 300 calorias. Portanto, se eu vou no nível de 35 minutos de esteira, eu vou chegar exatamente no meu nível de 300 calorias. Portanto, essa é uma relação positiva entre tempo de esteira e gasto calórico. Mas eu posso fazer uma outra relação que é tempo gasto na esteira e o meu nível de hidratação, né? Imaginando que quanto mais tempo eu fico na esteira, mais eu vou desidratar, porque eu vou estar suando cada vez mais, é fácil eu imaginar que quanto mais tempo eu ficar na esteira, menor será o meu nível de hidratação. Então, como se comporta as variáveis tempo de esteira em relação a nível de hidratação? Essas são variáveis que apresentam uma relação negativa, ou seja, quanto mais tempo eu fico na esteira, menor será o meu nível de hidratação. Portanto, conforme o tempo vai aumentando, o meu nível de hidratação ele vai se reduzindo. Percebe? O tempo aumenta, o nível de hidratação cai. Portanto, uma relação negativa. Só que essas relações aqui, apresentadas nesses dois gráficos, eles têm uma consideração fundamental que a gente precisa enxergar, que é a consideração do tudo o mais constante. Quando eu estou olhando a relação entre tempo gasto na esteira e gasto calórico, eu estou congelando todas as demais variáveis que afetam o meu gasto calórico estando na esteira. Eu estou considerando aqui que a pessoa está correndo na esteira e não está tomando uma lata de leite condensado, ou que ela não está comendo chocolate, ou que ela não está correndo na esteira numa sauna, né? Eu estou congelando todas as outras variáveis. Portanto, o que eu tenho aqui é uma relação isolada entre essas duas variáveis, tempo de esteira e gasto calórico. Em economia, a gente chama isso de ceteris paribus, ou seja, tudo o mais constante, né? Se nenhuma outra alteração ambiental nessa relação estiver acontecendo, ou seja, se tudo estiver constante, a temperatura ambiente se mantiver, a velocidade na esteira se mantiver, né? Se tudo se mantiver, eu enxergo essa relação entre tempo de esteira e gasto calórico. A mesma coisa quando eu olho para tempo na esteira e nível de hidratação. Eu estou partindo do pressuposto aqui de que todas as outras variáveis estão congeladas. Essa pessoa não está bebendo água, essa pessoa não está tomando cerveja, essa pessoa não está alterando o ambiente onde eu estou mensurando essa relação entre tempo de esteira
e nível de hidratação. Então, pessoal, quando a gente fala dessa relação positiva ou relação negativa em economia, basicamente o que a gente está fazendo é replicando esse exercício aqui. Eu tenho uma variável que se comporta de determinada maneira conforme uma segunda variável vai se alterando. Essas relações podem ser relações positivas ou relações negativas. Relações positivas, o aumento de uma variável influi em crescimento da outra variável. Relação negativa, conforme uma variável aumenta, a outra variável necessariamente vai se reduzir. Nesse segundo exemplo, a gente teria essa relação do tempo de corrida na esteira e o nível de hidratação dessa pessoa, ok? Então, trazendo essa relação para o ponto de vista mais econômico, a gente consegue usar esses eixos de preço e quantidade por uma representação mais simplificada do mercado, né? Começando aqui pela curva de oferta, né, como que eu consigo exemplificar uma curva de oferta nos eixos de preço e quantidade, né? O pressuposto aqui, o ponto de partida, que é bastante razoável, é que quanto maior o preço do produto que eu produzo, mais eu estarei disposto a produzir. Isso faz total sentido econômico, né? A ideia aqui qual é? Bom, quanto maior for o preço de um determinado produto, mais eu posso produzir, porque mais será o meu lucro. Mesmo que para ampliar essa produção eu incorra em um aumento do nível de custo. Porque esse nível de custo ele estará sendo compensado por preços maiores de produção, né? Essa relação entre preço e quantidade, quando a gente olha para a curva de oferta, portanto, é uma relação positiva. Ou seja, quanto maior o preço de mercado de determinado produto, maior serão os incentivos para que os produtores, para que os ofertantes aumentem o seu nível de produção. A gente consegue enxergar isso na nossa curva S do lado direito, né? Essa curva S do lado direito, que é essa curva cheia cinza, o que ela me mostra é uma relação positiva entre preço e quantidade. Quanto maior o preço do produto, maior a quantidade vendida. Percebam a lógica econômica dessa relação aqui, né? Eu não estou dizendo para vocês se quanto maior a quantidade, maior será o preço. Não. A variável fundamental aqui, a relação de causalidade é quanto maior o preço, maior o meu nível de quantidade produzida. Isso é a minha curva S. Bom, qual que é a diferença entre a minha curva S e a minha curva S', ou seja, essa curva tracejada? Essa curva tracejada, ela representa para mim um deslocamento da minha curva de oferta. Como que eu interpreto esse deslocamento da minha curva de oferta? O deslocamento da minha curva de oferta, ele está me mostrando que ao preço P1, agora eu não produzo mais Q1, mas eu produzo Q2. Ou seja, eu estou produzindo mais, não em resposta a um aumento do preço, mas em resposta a uma mudança em outra variável econômica que não está expressa na relação preço-quantidade. É assim que a gente interpreta o deslocamento das curvas em economia. Ou seja, quando eu passo da curva S para a curva S', isso significa que eu estou aumentando a minha produção de Q1 para Q2, mas não que eu aumentei a minha produção por uma alteração de preço. O preço continua P1, mas eu tenho mudanças em outras variáveis que fazem com que as decisões dos ofertantes se alterem no sentido de ampliar sua produção, mesmo sem uma alteração do meu nível de preço. Eu posso pensar, por exemplo, que eu tive uma redução do nível de impostos nesse setor produtivo. Ou seja, mesmo que o preço não tenha alterado, como os impostos pagos se reduziram, eu estou disposto a produzir mais, porque agora a minha margem de lucro é maior. Ou eu posso pensar numa redução do preço dos insumos. Ou eu posso pensar numa mudança de produtividade dos meus equipamentos de produção. Ou seja, a minha decisão de produzir não depende exclusivamente do preço, né? Se eu tenho uma alteração em qualquer outra variável que afeta a minha decisão de produzir para além do preço, o que eu vou ter é um deslocamento da minha curva de oferta. Então, era isso que eu tinha nesse segundo bloco para discutir com vocês. Percebam que a gente já está saindo ali do nível de intuição e já está começando a atacar as questões microeconômicas de forma um pouco mais direta. Eu já volto para a gente continuar esse raciocínio. Pessoal, até mais.
Então vamos seguir aqui, né? Uma coisa que eu queria que vocês enxergassem era o seguinte: eu posso representar essa relação entre quantidade ofertada e nível de preço de duas formas. A primeira forma é na forma de uma equação, ou seja, QS é função de preço. O que eu estou dizendo nessa relação matemática? O que eu estou dizendo é uma coisa bastante simples, que a quantidade ofertada, QS, é função do meu nível de preço. Ou seja, conforme o meu nível de preço aumenta, a minha quantidade ofertada de produto também tende a aumentar. O que eu estou dizendo aqui do ponto de vista econômico é que para os ofertantes, para os produtores, quanto maior o nível de preço do produto, maior o incentivo a expandir o meu nível de produção. Eu posso trazer essa relação matemática para uma relação gráfica, que é o que a gente tem nesse gráfico dos eixos de preço e quantidade. Eu poderia relacionar a quantidade produzida contra o eixo de custo de produção, quanto o eixo de produtividade, quanto o eixo de nível de impostos, né? Mas a gente costuma representar os mercados como essas duas variáveis, preço e quantidade. Eu consigo representar de uma forma estrutural qualquer mercado, considerando os vetores preço e quantidade como os vetores principais nessa relação. Então, percebam aqui que eu tenho a intuição econômica, que é quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Eu posso representar isso de uma forma matemática, nesse caso, QS igual QSP, ou seja, a quantidade produzida é função do meu nível de preço, né? É só uma representação, é só uma simbologia, eu não estou multiplicando o QS por P, não é nada disso, né? E do lado direito, ali no gráfico, eu consigo essa representação gráfica. Uma coisa que vale a pena a gente gastar um tempinho é a interpretação de estar ao longo da curva e um deslocamento da curva, né? Ao longo da curva, o que ele me diz? Ao longo da curva, eu só estou enxergando a relação entre quantidade ofertada e nível de preço, né? Eu estou isolando todas as demais variáveis que afetam a decisão das empresas de produzir. Ou seja, meu nível de impostos continua o mesmo, o meu nível de produtividade dos fatores continua o mesmo, o custo de energia elétrica continua o mesmo, o nível de insumos continua o mesmo, o número de firmas que concorrem comigo continua o mesmo. Então, congelando a realidade e trazendo isso apenas para os vetores preço e quantidade, o que eu enxergo é a minha curva S. Quanto maior o preço do produto, maior a quantidade produzida. Ou seja, a quantidade ofertada é função do meu nível de preço. A alteração do nível de preço altera a minha quantidade produzida. Essa é uma relação fundamental. Outra relação aqui é o deslocamento da curva de oferta. O deslocamento da curva de oferta, o que ele me diz é o seguinte: olha, a minha curva de oferta está se alterando, mas não em resposta à alteração dos preços, mas em resposta à alteração de qualquer outra variável que afeta a minha decisão de produção. Como eu disse para vocês no último bloco, isso pode ser redução do nível de impostos, redução do preço dos insumos, enfim, diversas outras variáveis que afetam a decisão das firmas de produzir. Então, quando eu estou caminhando em cima da curva cinza, da curva S, eu tenho um movimento ao longo da curva, ou seja, o que o movimento ao longo da curva me mostra são as combinações entre preço e quantidade. Conforme o preço vai se alterando, as quantidades também vão se alterando. Quando eu tenho um deslocamento da curva de oferta, o que eu tenho é uma mudança na minha quantidade ofertada, independente de uma alteração do nível de preço, né? Essa é uma relação bastante importante aqui em economia e que, quando eu der o mesmo exemplo aqui para a curva de demanda, talvez para vocês façam um pouco mais de sentido nessa relação. Então, o que a gente acabou de representar aqui de uma forma bem simplificada, bem simples, né, é o comportamento dos ofertantes, é o comportamento dos produtores aqui na minha economia. Agora, o que eu quero representar é o comportamento dos compradores ou o comportamento dos demandantes.
né? Isso a gente chama de curva de demanda, né? O que a curva de demanda mostra para mim? A curva de demanda me mostra a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar em função do preço. Ou seja, conforme o preço vai se reduzindo, a tendência é que os compradores desejem comprar uma quantidade maior desse tipo de produto, né? Eu posso olhar isso do ponto de vista matemático, né? Que é QD igual QD em função de P. Ou seja, a minha quantidade demandada, QD, é função do nível de preço. Nesse caso, é uma relação negativa, ou seja, quanto menor o meu nível de preço, maior a quantidade demandada. Ou, quanto maior o nível de preço, menor a minha quantidade demandada. Isso faz sentido por quê? Porque quanto menor o preço dos meus produtos, dada a minha mesma quantidade de restrição orçamentária, eu consigo comprar uma quantidade maior de bens e serviços. Quanto menor for o preço, não só cada consumidor poderá comprar mais para a mesma quantidade de dinheiro que ele tem na carteira, quanto novos consumidores a preços menores podem passar a consumir esse tipo de produto também, né? Então essa é uma relação bastante importante aqui, né? E o que a gente tem que perceber é que a minha curva cinza cheia, o que ela está me mostrando é a relação entre preço e quantidade. Pessoal, sem complicar muito essa relação, a única coisa que eu estou mostrando para vocês aqui é que a gente parte do pressuposto que faz bastante sentido, né? Que se eu quero representar o comportamento dos compradores, né, faz sentido eu imaginar que quanto menor o preço dos produtos, maior a quantidade demandada por esses consumidores, né? Faz total sentido eu pensar nessa relação como uma relação negativa entre preço e quantidade. Se você tem R$100 na carteira, vai para o supermercado para comprar um iogurte que custa R$10, bom, você vai poder comprar 10 unidades de iogurte. Se você chegar no supermercado, tiver 50% de desconto e esse iogurte passar a custar R$5, bom, com os mesmos R$100 você pode comprar 20 unidades. Ou seja, quanto menor o preço, mais eu posso comprar para a mesma quantidade de dinheiro, né? Então, essa é uma relação fundamental. O que a gente tem que pensar aqui é, de novo, a questão da diferença entre caminhar em cima da curva e do deslocamento dessa curva, né? Observem aqui comigo que quando eu estou falando ao longo da curva, né, na minha curva cinza cheia, o que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou representando para vocês, é como a quantidade demandada se altera, dada uma alteração do meu nível de preço. Isso é bastante diferente da minha curva cinza tracejada. O que ela representa para mim é uma alteração da quantidade demandada independente do nível de preço. Quer um exemplo disso que talvez faça mais sentido para vocês? Vamos supor que o que a gente está enxergando aqui, esquece essa curva tracejada, tira ela do gráfico, ela não existe, né? Só existe a curva cinza cheia, que é a minha curva D. Faz de conta que o que a gente está enxergando aqui é a demanda por álcool em gel, né, na economia brasileira. O que essa curva está me mostrando é o seguinte: olha, eu tenho consumidores que desejam comprar álcool em gel. O quanto de álcool em gel esses consumidores comprarão? Bom, isso vai depender do nível de preço. Se o nível de preço for P2, a quantidade consumida vai ser uma determinada quantidade. Se esse preço da unidade do álcool em gel cair para P1, a quantidade consumida será Q1. Ou seja, quanto menor o preço do álcool em gel, maior a quantidade consumida de álcool em gel. Maravilha. Aí, março de 2020, começa a pandemia do Covid aqui no Brasil, né? O que a gente está enxergando nessa relação, o que é que eu tive um deslocamento da demanda por álcool em gel, um aumento na quantidade demandada de álcool em gel, não porque o álcool em gel ficou mais barato, mas simplesmente porque as pessoas estão desejando demandar mais álcool em gel, independente do nível de preço desse produto. Então, nesse gráfico, quando eu passo de Q1 para Q2, isso não reflete uma redução do preço.
Ao mesmo preço P1, eu tenho mais pessoas querendo comprar mais álcool em gel. Ou seja, a minha decisão de expandir a quantidade demandada de álcool em gel não reflete uma alteração de preço, reflete simplesmente um crescimento da demanda. Como que eu represento isso graficamente? Como um deslocamento para a direita da minha curva de demanda, nesse caso por álcool em gel. Né? A gente pode pensar também um exemplo aqui, como se eu estivesse olhando a demanda por quarto de hotéis na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho a minha curva cinza, que é a minha curva D, que me mostra o quanto os turistas demandam diárias nos hotéis do Rio de Janeiro, em função do nível de preço dessas diárias. Bom, quanto menor o nível de preço, mais turistas desejarão ir para o Rio de Janeiro, portanto a quantidade demandada por diárias de hotel crescerá. Quando a gente compara isso com a demanda por hotel na Copa, né, ou nas Olimpíadas do Rio, o que eu vou ter é um deslocamento da demanda por quartos de hotel no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas do Rio. Esse aumento da demanda não reflete uma queda dos preços. Ao mesmo patamar de preços, simplesmente eu tenho mais pessoas desejando vir para o Rio de Janeiro, simplesmente porque eu tenho um evento que no caso seria a Olimpíada. Então, é importante vocês perceberem a análise que é caminhar ao longo da curva, que seria a minha curva D, e um deslocamento da curva de demanda, né? O deslocamento dessa curva representa para mim um aumento da quantidade demandada, independente de uma alteração do meu nível de preço. Isso aqui é bastante importante, né? Uma coisa é o isolar todas as outras variáveis e só enxergar o quanto eu demando por um bem em função do preço desse bem. Outra coisa é os meus consumidores estarem com aumento de renda, eu ter uma migração populacional, eu ter um uso de emergência. Tudo isso vai deslocar a minha curva de demanda, porque o que eu estou representando aqui é um aumento da minha demanda independente do meu nível de preço, ok? Então essa relação de estar sobre a curva, né, ou em cima da curva, e o deslocamento da curva é uma relação bastante importante aqui para a gente poder discutir, né? Então, uma coisa interessante para a gente perceber é que diversas variáveis afetam a minha decisão ou causam, né, o deslocamento da minha curva de demanda, né? Que efeitos são esses, né? A gente tem não só o efeito da mudança do nível de preços, né? Ou de outras variáveis, como o nível de renda, crescimento populacional, mas a gente tem uma relação importante do ponto de vista microeconômico, né? Que muitas vezes o que afeta a curva de demanda por um bem, né, é a alteração do preço em outro bem, né? Isso pode ficar parecendo um pouco confuso, né? Mas vamos supor que o que a gente estivesse enxergando aqui era a curva de demanda por etanol. Então, o que a gente está olhando aí é a curva de demanda por etanol, é a minha curva cinza escura. Esquece a minha curva tracejada. O que essa curva de demanda por etanol está me mostrando? Olha, quanto menor o preço do litro, mais as pessoas vão demandar etanol, né? Se o preço do litro fosse P1, a quantidade demandada seria Q1. Se o preço do litro fosse P2, a quantidade demandada seria uma quantidade inferior a Q1. Portanto, no eixo horizontal, eu estaria à esquerda do meu nível Q1. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que a decisão de quanto eu desejo consumir de etanol, nesse caso, depende do nível de preço do etanol. Mas a gente sabe que no mundo real, não é só o preço do etanol que determina o quanto será a minha demanda por etanol. Tem uma outra variável nessa relação, que é o preço da gasolina, né? Se eu tiver uma mudança dos impostos ou uma mudança no preço do barril do petróleo que faça com que a gasolina tenha uma redução de preço de 40% nos postos, né? Isso vai fazer com que a minha demanda por etanol se altere. Percebe? Uma mudança lá no preço da gasolina afeta a minha curva de demanda por etanol. Vamos supor o exemplo contrário.
começou um reaquecimento da economia pós-Covid, a gente teve um aumento dos preços do barril do petróleo e a gasolina ficou 40% mais cara ao longo do último mês. Bom, qual vai ser o efeito na demanda por etanol, né? A curva que a gente está enxergando nesse gráfico é a demanda por etanol. Qual vai ser o efeito na demanda por etanol se a gasolina ficar 40% mais cara? Bom, o que vai acontecer é um aumento na demanda por etanol. Por quê? Porque diversos consumidores que antes abasteciam seus carros com gasolina passarão a abastecer com etanol. Portanto, eu tenho um deslocamento da minha curva de demanda por etanol, que eu represento como uma mudança da minha curva AD para a minha curva D'. O que eu estou exemplificando aqui para vocês é que houve um aumento na demanda por etanol, não em reflexo de uma mudança no preço do etanol, mas sim por um encarecimento do preço da gasolina. Ou seja, em alguns mercados, né, o comportamento da curva de demanda depende de mercados correlatos ou de mercados relacionados ao mercado que a gente está olhando. Quando a gente olha para a microeconomia, a gente tem dois grupos principais de bens, ou duas classificações principais de bens correlatos. Existem os bens substitutos e existem os bens complementares. Alguns produtos apresentam bens substitutos, por exemplo, ou essa relação de substituição: etanol e gasolina, carne de frango, carne bovina, notebook, desktop, Netflix e Amazon, enfim, né? Luz de LED e lâmpada tradicional, ou seja, são bens substitutos, né? Eles têm basicamente o mesmo uso. Se um fica mais caro, eu corro para o outro. Se um fica mais barato, né, eu corro para ele. Então essa é uma relação de bens substitutos. Mas tem alguns bens que apresentam relações complementares. Por exemplo, demanda por gasolina e preço dos automóveis. Custo da seringa e o custo da vacina. Plano de dados versus venda de smartphone, né? Seguro do carro e preço do carro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos supor que a gente está analisando a curva de demanda por veículos no Brasil, né? Só que o número de roubos de veículos no Brasil ficou muito alto e o preço do seguro dos automóveis aumentou 400%. Bom, se eu entendo que o preço do seguro afeta a demanda por veículos, quando o preço do seguro explode, isso necessariamente vai impactar numa menor quantidade demandada por veículos. Por quê? Porque veículos e seguro dos veículos, nesse caso, se comportariam como bens complementares. Nem todos os bens têm bens substitutos, nem todos os bens têm bens complementares. Mas nos casos dos bens que existem substitutos, como gasolina e etanol, como carne bovina e carne suína, como tablet e notebook, sei lá, a mudança em um mercado afeta o outro. E eu também tenho isso em termos dos bens complementares. Nem todos os bens têm bens complementares, mas os bens que possuem bens complementares, a mudança no preço de um bem afeta a demanda por um bem. Então, se eu aumento o preço do bem A e aumento a quantidade demandada do bem B, necessariamente o bem A e bem B são bens substitutos, etanol e gasolina. Aumento o preço da gasolina, eu demando mais etanol. No caso de bens complementares, essa relação é negativa. Um aumento no preço de A reduz a quantidade demandada do bem B. Por exemplo, aumenta o preço do seguro dos carros, eu reduzo a quantidade comprada de seguros de carro. Aumento de A reduz a quantidade de B. Essa é uma relação bastante importante aqui para a gente pensar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, pessoal: quando a gente olha para o entendimento do funcionamento da economia, o que a gente está fazendo é simplificando isso, pensando no funcionamento dos mercados. Como que eu represento o mercado do ponto de vista econômico? Um mercado é o comportamento de compradores e vendedores. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que se eu simplificar essa relação de um mercado, representar um mercado simplesmente como um preço e uma quantidade, surge para a gente o conceito das curvas de oferta e o conceito
das curvas de demanda. As curvas de oferta apresentam uma relação positiva entre preço e quantidade, enquanto que as curvas de demanda apresentam uma relação negativa entre preço e quantidade. Além da relação negativa entre preço e quantidade, por exemplo, na curva de demanda, eu também tenho eu consigo representar graficamente mudanças nesse mercado através dos deslocamentos da minha curva de demanda. Ou seja, qualquer alteração na quantidade demandada que não reflita uma alteração do meu nível de preços, eu represento isso como um deslocamento da minha curva de demanda. Bom, qual é o conjunto de variáveis que pode afetar, que pode gerar deslocamento da minha quantidade de demanda, ou seja, que pode alterar a quantidade demandada, mas não em resposta a uma alteração de preço? Bom, nível de renda, mudança nos preços dos bens substitutos, mudança nos preços dos bens complementares, mudanças nas preferências dos consumidores, né? Outras variáveis como Covid, como assaltos em residência, enfim. Eu tenho diversas variáveis que, quando elas se alteram, se elas afetarem a quantidade demandada por um determinado bem ou serviço, o que eu tenho, ou eu represento isso como um deslocamento dessas minhas curvas, né? Isso é simplesmente uma forma de representar essas relações. Então, se ficou confuso para vocês, por favor, tentem identificar qual é a dúvida exatamente. Você entendeu por que a curva de demanda é uma relação negativa entre preço e quantidade? Você entendeu por que a curva de oferta é uma relação positiva entre preço e quantidade? Perfeito. Se você entendeu isso, você entendeu o que gera os deslocamentos da curva de oferta? Você entendeu o que gera os deslocamentos da curva de demanda? Se você entendeu tudo isso, até agora você entendeu tudo, né? Basicamente, a síntese da questão dos deslocamentos é qualquer variável que afete a minha curva de oferta, que não seja o preço, isso gera deslocamento da oferta. Se a quantidade ofertada se alterou em resposta a uma alteração do nível de preços, isso está expresso na minha curva de oferta, né? Se eu altero qualquer variável que altera a minha curva de oferta, isso é um deslocamento. O mesmo serve para a minha curva de demanda, né? Se a quantidade demandada está se alterando em resposta a uma alteração dos preços, as pessoas estão comprando mais etanol porque o etanol ficou mais barato, isso está expresso na minha própria curva de demanda, na minha curva D. Agora, se as pessoas estão demandando mais etanol, não porque o etanol ficou mais barato, mas porque a gasolina ficou mais cara, bom, eu represento isso como um deslocamento da curva de demanda. Se as pessoas estão demandando mais álcool em gel em resposta a uma redução do preço do álcool em gel, eu estou em cima da minha curva de demanda. Se a demanda por álcool em gel aumentou, ou seja, as pessoas estão demandando mais álcool em gel, não em resposta a uma queda do preço, mas por uma mudança no ambiente, por exemplo, a chegada da pandemia de Covid-19, eu represento isso como um deslocamento da minha curva de demanda para a direita. Então, o que a gente tem aqui é que agora a gente está pronto para representar um mercado, né? Se a gente parte do pressuposto de que o mercado é o local onde compradores e vendedores se encontram, se a gente já discutiu aqui que a curva de demanda é a curva que representa o comportamento dos compradores. Por quê? Porque isso é intuitivo. Para os compradores, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. No caso dos ofertantes, dos produtores, quanto maior o preço, maior a quantidade produzida, maior a quantidade ofertada. Portanto, eu tenho uma relação de conflito entre ofertantes e demandantes. Se eu entendo essa relação, quando eu coloco esses dois caras juntos, ou seja, compradores e vendedores no mesmo ambiente, o que eu tenho é a representação de um mercado. E nessa representação de mercado, eu tenho a definição de um preço de equilíbrio e a definição de uma quantidade de equilíbrio. Ou seja, qual é o tamanho do mercado que está na tela de vocês, representado por essas duas curvas? P0 vezes Q0. Qual é o tamanho do mercado de veículos no Brasil? No Brasil foram comercializados 1,9 milhões de veículos ao preço médio de R$80 mil cada veículo. Esse é o tamanho do mercado de veículos no Brasil. O mercado de faturamento de 80 mil vezes 1,9 milhões, que vai dar ali um número bastante grande.
Qual que é o tamanho do mercado de academias de ginástica no Brasil? Bom, a gente tem tantos milhões de matrículas de academias no Brasil, que é o meu Q0, a um preço médio de matrículas de R$100. Portanto, o tamanho do meu mercado de academias no Brasil é P0 vezes Q0, que vai me dar uma indústria, um mercado, um setor com um faturamento de X milhões de reais por ano. Tudo bem? Então isso nada mais é, pessoal, do que uma forma de a gente representar o comportamento desses agentes econômicos, né? A gente representa isso simplificando essas relações através dos conceitos da curva de oferta e de demanda. O mercado só existe quando compradores e vendedores se encontram. Se eu tenho um vendedor que vende um produto onde não há demanda, não há mercado porque não há preço. Se eu tenho um consumidor que demanda um determinado produto, mas ninguém vende esse tipo de produto, eu ainda não tenho esse mercado porque eu ainda não tenho a formação de preço. Ok? Era isso que eu queria discutir aqui com vocês nesse bloco 3 e a gente já volta para fechar essa primeira aula aqui do curso de micro. Ok? Até daqui a pouco, pessoal. Vamos para o nosso último bloco então, pessoal, que agora a gente já está pronto para representar o que a gente vai chamar aqui de equilíbrio de mercado, né? Como que eu represento esse equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é exatamente esse gráfico que a gente tem à direita, né? O meu equilíbrio de mercado, nesse mercado exemplificado aqui nessa relação, é exatamente o ponto onde existe um preço que faz com que as quantidades demandadas sejam iguais às quantidades ofertadas. Ou seja, para os compradores, quanto menor o preço do produto, maior a quantidade demandada. No caso dos ofertantes, quanto maior o preço do produto, maior a quantidade ofertada. Só há um ponto onde as curvas de oferta e as curvas de demanda se encontram. Esse ponto é exatamente o meu ponto de equilíbrio de mercado. Ou seja, é o preço que faz com que a quantidade demandada seja exatamente igual à quantidade ofertada, que no caso desse preço seja exatamente igual à quantidade Q0. Ou seja, por que eu tive a venda de 1,9 milhões de veículos no Brasil em 2020? Porque essa foi a quantidade demandada, que foi exatamente igual à quantidade ofertada àquele nível médio de preços dos automóveis aqui no Brasil. Então, essa é a representação do equilíbrio de mercado em economia, ou seja, sabendo que as curvas de demanda dependem do nível de preço, sabendo que a quantidade de oferta depende do meu nível de preço, eu sei que as quantidades demandadas e ofertadas elas se ajustam ao nível de preço, ou seja, a quantidade de oferta e de demanda é função do nível de preço. E existe, portanto, um preço que faz com que essa quantidade demandada seja igual à quantidade ofertada, ok? Bom, o que aconteceria num mercado sem equilíbrio? Por exemplo, no gráfico que a gente está enxergando aí, essa nossa relação é apresentada pelo preço P0. Ao preço P0 é o preço onde quantidade ofertada e quantidade demandada se igualam à quantidade Q0. Maravilha. O que a gente tem nessa relação é, bom, e se o meu preço, ao invés de ser P0, for o preço P1? Ao preço P1, a quantidade demandada é inferior à quantidade ofertada. Percebam que quando a gente faz uma reta tracejada de P1 até a quantidade demandada, isso me mostra que ao P1, a quantidade demandada vai ser diferente da quantidade ofertada. Portanto, o que eu tenho ao preço P1 é um excesso de oferta. Por quê? Porque a quantidade ofertada aqui é superior à quantidade demandada. E isso faz total sentido, porque se eu passo de P0 para P1, ou seja, se eu tenho um aumento do nível de preços, a quantidade demandada em P1 vai ser inferior à quantidade demandada em P0. Simultaneamente, a quantidade ofertada em P1 vai ser maior do que a quantidade ofertada a P0. Portanto, quando o meu preço passa de P0 para P1, não só a quantidade demandada se reduz, dado que a relação entre quantidade e preço na curva de demanda é negativa, mas a quantidade ofertada aumenta quando eu passo de P0 para P1, porque a curva de oferta
representa uma relação positiva entre preço e quantidade. Portanto, só existe um preço que faz com que a quantidade demandada seja exatamente igual à quantidade ofertada. E essa relação é representada para mim através do meu P0. Essa é uma relação bastante importante, né, porque é daqui que vai surgir para a gente o conceito de preço. O preço de mercado, o preço que a gente enxerga no mercado, nada mais é do que o preço de equilíbrio no mercado, né? Ou seja, é o preço que iguala quantidade demandada com quantidade ofertada. Se o preço fosse maior do que o preço de equilíbrio, eu teria um descasamento entre oferta e demanda. Se eu tivesse um preço menor do que o preço de equilíbrio, eu teria um descasamento entre demanda e oferta. Um exemplo fácil da gente pensar isso é quando a gente olha para a história da economia brasileira nos anos 80, onde a gente teve tabelamento de preço, onde os preços dos produtos do supermercado, eles não eram determinados por oferta e demanda, eles eram tabelados pelo governo. O que acontecia normalmente? Acontecia um problema de escassez de produto. Por quê? Porque aquele determinado preço tabelado, a quantidade demandada era maior do que a quantidade ofertada. Ou seja, ao preço tabelado, as empresas ofertavam menos do que os consumidores desejavam comprar. Portanto, havia um descasamento entre oferta e demanda, e isso é representado para mim através desse processo de escassez. Portanto, se o meu P é maior do que P0, eu tenho um excesso de oferta ou escassez de demanda. Se eu tenho um preço menor do que P0, que é o meu preço de equilíbrio, eu vou ter escassez de oferta e um excesso de demanda nessa relação, né? Isso é simplesmente uma conclusão de tudo que a gente discutiu até aqui. Portanto, se a gente tem um equilíbrio inicial, um equilíbrio de mercado inicial, portanto, como no exemplo anterior, um nível de preço de equilíbrio P0, o que vai fazer o meu preço se alterar? Bom, deslocamentos às curvas de oferta e de demanda, né? Se a curva de oferta se desloca por algum motivo ou se a curva de demanda se desloca por algum motivo, o que a gente vai ter é uma mudança do nível de preço desse produto. Então, a gente já discutiu aqui que o que faz a curva de oferta se deslocar são mudanças nas condições de produção, né? Custo de produção, imposto, tecnologia, preço de insumo, preço de mão de obra, preço de máquinas e equipamentos, né? A alteração desses preços se refletem em alterações no comportamento da minha curva de oferta. Deslocamento da minha curva de oferta, dada uma curva de demanda, vai me levar a uma alteração nos preços de equilíbrio desse mercado. No caso da curva de demanda, né, a curva de demanda, como ela representa o comportamento dos compradores ou dos consumidores, qualquer alteração nas condições de consumo, preferência dos consumidores, nível de renda desses consumidores, tamanho da minha população, mudanças de bens substitutos e bens complementares, tudo isso desloca a minha curva de demanda. Deslocamentos da minha curva de demanda para uma mesma curva de oferta vai gerar para mim alteração do meu preço de equilíbrio. Se eu tenho alteração do meu preço de equilíbrio, né, o que eu tenho é uma mudança das condições de mercado, né, uma mudança no preço de equilíbrio de mercado. A gente pode pensar, por exemplo, o surgimento da Smart Fit no mercado de academias de ginástica aqui em São Paulo, por exemplo, né? A gente tinha esse preço de equilíbrio aqui, né, que era um preço P0. Quando a Smart Fit aumentou a oferta do serviço de academias de ginástica em São Paulo, a gente teve um deslocamento da curva de oferta para a direita. Isso fez com que o meu preço de equilíbrio fosse um preço inferior ao preço P0, dado que eu tive um deslocamento para a direita da minha curva de oferta. Então, essa é a representação que a gente vai ter quando a gente pensa aqui na determinação de um equilíbrio de mercado. Equilíbrio de mercado é o preço que faz com que a quantidade ofertada seja exatamente igual à quantidade demandada. Deslocamentos dessas curvas, seja da curva de oferta, seja da curva de demanda, alteram o meu preço de equilíbrio, né? E isso acontece constantemente, por isso que os preços se alteram. Quando a gente tem, por exemplo, um problema de quebra de safra de arroz no Brasil, como que eu represento isso graficamente?
como um deslocamento da minha curva de oferta para a esquerda. A quantidade ofertada de arroz na economia brasileira se reduziu simplesmente porque eu tive uma retração da oferta, porque eu tive uma quebra de safra. Bom, se a demanda continua a mesma, mas a curva de oferta se deslocou para a esquerda, o que vai acontecer com o meu preço de arroz? O meu preço de equilíbrio do mercado de arroz, ele vai aumentar, ele vai se alterar. Nesse caso, em resposta a uma retração da minha quantidade ofertada, né? Então essas relações, elas são bem importantes, pessoal, porque é a forma que a gente consegue representar aqui a mudança no nosso equilíbrio de mercado. Então, olhem esse gráfico que está aí na tela de vocês, né? Eu tinha um equilíbrio inicial que se dava ao preço P1 e quantidade Q1, né? Esse era o meu equilíbrio de mercado, por exemplo, no mercado de academias, né? Então, esse era o preço de equilíbrio e essa era o meu preço de equilíbrio desse mercado. Por uma mudança do ambiente de negócios, por uma mudança do modelo de negócios, a gente teve, por exemplo, o surgimento da Smart Fit em várias cidades do Brasil. O surgimento da Smart Fit, aumentando a oferta de número de academia no mercado de São Paulo, fez com que eu tivesse um deslocamento para a direita da minha curva de oferta de academias da minha economia. Bom, um aumento da oferta de academias, eu represento como um deslocamento da minha curva S para a minha curva S', ou seja, uma expansão da oferta. Essa expansão da oferta, agora, essa nova oferta, é como se a minha curva S desaparecesse e a minha nova curva de oferta desse produto fosse a minha curva S'. Essa curva S' agora encontra o meu ponto da curva de demanda não mais ao preço P1, mas sim ao preço P3. Esse preço P3 faz com que eu tenha um novo preço de equilíbrio em resposta a um aumento da oferta desse produto. Vamos inverter a relação. Vamos supor que a gente está olhando aqui o equilíbrio do preço de uvas sem semente na economia brasileira. Eu tinha uma curva de demanda e eu tinha uma curva de oferta de uvas sem semente na economia brasileira. Esse equilíbrio se dava ao preço P1, porque a quantidade ofertada e a quantidade demandada era a quantidade Q1. Vamos supor que por questões climáticas perfeitas, por uma redução dos preços dos insumos para a produção de uva sem semente, eu tive um crescimento da oferta de uva na economia brasileira no período entre 2020 e 2021. Como que eu represento isso graficamente? Eu represento isso como um deslocamento para a direita da minha curva de oferta de uvas sem semente na economia brasileira. Bom, se eu tive um aumento da oferta sem uma alteração na minha curva de demanda, o que eu vou ter é uma maior quantidade de equilíbrio desse mercado e uma queda do preço desse produto. Bom, por que o preço caiu? Porque a oferta aumentou para a mesma curva de demanda. Por que a quantidade de equilíbrio aumentou? Passou de Q1 para Q3? Bom, primeiro porque a oferta aumentou e segundo porque em resposta a um aumento da oferta eu tive uma redução do meu nível de preço. Essa redução do nível de preço fez com que a quantidade demandada aumentasse de Q1 para Q3. Portanto, eu saio do meu ponto de equilíbrio 1 e chego no meu ponto de equilíbrio 3. É assim que a gente representa, do ponto de vista micro, alterações no ponto de equilíbrio da minha economia. Ou seja, eu tenho um equilíbrio inicial onde oferta é igual a demanda, deslocamentos das curvas de oferta ou deslocamentos das curvas de demanda mudam o meu preço, mudam a minha quantidade de equilíbrio, portanto, mudando o preço de equilíbrio dessa relação. Nesse gráfico aqui, a gente pode usar como exemplo a questão da demanda por álcool em gel ou a demanda por máscaras na economia brasileira, né? Eu tinha um mercado onde já era ocupado pela 3M, já era ocupado por diversas empresas fornecedoras de máscaras hospitalares, máscaras odontológicas, enfim, diversas máscaras, e eu tinha uma certa demanda por essas máscaras. Bom, o preço de equilíbrio desse mercado acontecia ao preço P1 e a quantidade Q1.
Acontece que com o surgimento da pandemia, né, os infectologistas, os médicos começaram a dizer o seguinte: olha pessoal, para sair de casa agora você precisa ter máscara, né? É uma forma de você se proteger da pandemia, se proteger da Covid. Isso fez com que a demanda por máscaras aumentassem de uma hora para outra. Como que eu represento isso graficamente? Como um deslocamento para a direita da minha curva de demanda. Ou seja, a quantidade demandada ela aumentou de uma hora para outra. Quando essa quantidade demandada aumentou de uma hora para outra, o que eu tive como reflexo foi um aumento do nível de preços. Ou seja, os preços aumentaram porque eu tive um crescimento da demanda em relação à curva de oferta. Esse deslocamento da demanda para a direita fez com que os preços das máscaras aumentassem. Como os preços das máscaras aumentaram, isso incentivou as empresas como 3M a aumentar o seu nível de produção de máscaras, fazendo com que o meu equilíbrio desse mercado saísse do ponto P1, Q1, para o ponto P3, Q3. Percebe? A gente sempre pode representar uma mudança de equilíbrio de mercado dessa maneira. Eu poderia representar aqui para vocês, por exemplo, o preço de demandas de matrícula no ensino superior depois do FIES, né? Então, o surgimento do FIES que barateou ou financiou o acesso de alunos de baixa renda à universidade privada, fez com que eu tivesse um deslocamento da minha curva de demanda por matrículas em universidades privadas da curva D para a curva D', né? Reduzindo o número de vagas disponíveis, portanto, aumentando o preço de equilíbrio dessas matrículas. Eu posso brincar com essa mudança de preço de equilíbrio de diversas formas. O que é importante vocês perceberem aqui é o seguinte: existe um equilíbrio que é onde a curva de oferta encontra a curva de demanda. Deslocamentos da curva de demanda afetam o meu preço de equilíbrio. Deslocamentos da minha curva de oferta afetam o meu ponto de equilíbrio. O que você precisa identificar é, dado uma mudança de funcionamento da economia, qual curva vai se deslocar? A curva de demanda ou a curva de oferta? Se for uma mudança de comportamento dos consumidores, é uma curva de demanda. Se for uma mudança no comportamento das firmas, é a curva de oferta. Se é expansão, é para a direita. Se é contração, é para a esquerda. E aí eu saio de um equilíbrio inicial e consigo chegar no novo equilíbrio de mercado, né? Essa é uma relação bastante importante aqui para a gente. Em alguns momentos, o que a gente tem são mudanças simultâneas nas duas curvas, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, o caso do mercado de carros elétricos, né? Então, pelas questões ambientais, pelas questões de aquecimento global, a gente tem uma maior demanda por carros elétricos, que eu represento isso como um deslocamento para a direita da minha curva de demanda por carros elétricos, mas a indústria, percebendo essa mudança de preferência dos consumidores, também passou, ou por legislação de países, ou mesmo por uma decisão empresarial, de expandir a oferta de veículos elétricos. Bom, como que eu represento isso graficamente? Eu represento isso como um deslocamento para a direita da minha curva de demanda, que é representando a maior demanda dos consumidores por carros elétricos, e um deslocamento para a direita da curva de oferta, que representa uma ampliação das empresas que produzem veículos, destinando uma maior parcela da sua produção à produção de veículos elétricos. Nesse caso que eu tenho, é um deslocamento que acontece tanto na curva de demanda quanto na curva de oferta. Percebam que o deslocamento nesse caso da curva de demanda foi superior à curva de oferta. Ou seja, mesmo com a oferta crescendo, como a demanda cresceu mais proporcionalmente do que a oferta, o meu efeito final é um aumento do meu nível de preço que passou de P1 para P2. Se eu tivesse um crescimento da oferta em proporção superior ao crescimento da demanda, eu teria um crescimento da quantidade, como está acontecendo aí nesse gráfico, mas eu teria uma redução do meu nível de preço de equilíbrio. Ou seja, se a oferta cresceu mais do que a demanda, o que eu tenho, ou esse mercado vai se resolver, né, através
de uma redução do meu nível de preço de equilíbrio. Então percebam, pessoal, que tudo que a gente fez até aqui foi tentar transformar, né, o conceito ali de compradores, vendedores, agentes econômicos, comportamento desses caras, né, numa representação gráfica bastante simples, né, que é a definição das curvas de oferta e de demanda. Esse é um instrumento, é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente consegue representar de uma forma bastante simples a alteração no equilíbrio de diversos mercados, simplesmente deslocando duas curvas, a curva de oferta e a curva de demanda, e a gente consegue enxergar o efeito disso do ponto de vista de mudança do meu ponto de equilíbrio, né? Quando a gente pensa, por exemplo, por que a carne bovina no Brasil está acontecendo a preços exorbitantes, né? O que aconteceu aqui? Basicamente o que aconteceu foi um aumento da demanda internacional por carne bovina, portanto a oferta de carne bovina no mercado doméstico se reduziu, é como se eu tivesse uma contração para a esquerda da minha curva de oferta, para a mesma curva de demanda, fez com que o preço da carne bovina no Brasil aumentasse, né? Reduzindo a sua demanda, né? Se o preço aumentou, a quantidade demandada vai se reduzir e a gente consegue representar isso através de uma alteração desse preço de equilíbrio. Então, essa é a importância da gente conseguir representar os mercados com esses instrumentos simples da curva de oferta e demanda, né? Vamos para o último slide da aula de hoje, então, né? Que o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui é que a gente pode enxergar, né, o comportamento dos mercados ao longo do tempo, né, como deslocamentos sucessivos dessas curvas, né, ao longo do tempo. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, né, que é o exemplo que o Pindyck usa, né, que mudanças no preço, mudanças históricas no preço dos minérios no gráfico da esquerda e mudança no mercado imobiliário de aluguel, né, em Nova York após o 11 de setembro, né? O que a gente tem aqui nessa relação da esquerda, por exemplo, é que partindo de 1900, chegando aos anos 2000, a gente teve tanto crescimento da demanda por minério, porque as economias cresceram, porque as cidades se expandiram, porque você teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, construção da China, construção de grandes cidades. Bom, a demanda por minério foi se deslocando ao longo do tempo. Mas a capacidade de resposta da produção de minério da economia mundial foi maior do ponto de vista proporcional. Então, não só a curva de demanda se deslocou para a direita, mas a curva de oferta se deslocou numa proporção muito maior, fazendo com que ao longo do tempo o preço de equilíbrio do petróleo ele se reduzisse, né? Quando a gente olha ali pro mercado de aluguéis em Manhattan, né? Quando a gente teve o 11 de setembro, né, isso fez com que a curva de oferta de aluguéis se reduzisse, né? Os prédios caíram, você teve uma redução ali, uma tragédia, né, do atentado terrorista. Algumas pessoas ficaram com medo de morar em Manhattan, em Nova York, enfim. Mas o que você teve foi uma contração da oferta de aluguel, nesse caso não é residencial, né, de aluguel corporativo na cidade de Manhattan, basicamente pela queda das Torres Gêmeas. Portanto, a sua curva de oferta, que era a sua curva S, se desloca para a esquerda, se tornando a sua curva S'. Essa contração fez com que o meu preço dos aluguéis ele aumentasse bastante, dada essa retração da oferta de lajes corporativas na cidade de Nova York. Esse aumento do preço, ao longo do tempo, fez com que eu tivesse uma redução da demanda por escritórios na ilha de Manhattan, né? Então, alguns escritórios foram para Chicago, alguns escritórios foram para Washington, alguns escritórios foram para outras cidades ali da costa leste dos Estados Unidos, fazendo com que, no final, né, o preço do aluguel corporativo em Manhattan se reduzisse. Então percebam que esses instrumentos de deslocamentos das curvas de oferta e demanda, eles são uma ótima ferramenta para a gente representar de uma forma simples a alteração no equilíbrio microeconômico, ou seja, mudança nos preços refletem alterações nas curvas de oferta e nas curvas de demanda.
Ok? Então, pessoal, para consolidar um pouco o que a gente discutiu aqui, leiam, né, o primeiro e o segundo capítulo do PINDIC, ou busquem nos livros que vocês estão usando como referência, né, essa introdução ao conceito da macro, a definição da curva de oferta, a definição da curva de demanda, a representação de um equilíbrio de mercado, alterações do equilíbrio de mercado, que é o que a gente discutiu até aqui. Na nossa próxima aula, a gente já entra direto na discussão específica da teoria do consumidor. Então ali a gente vai começar a nossa discussão para que no final da discussão da teoria do consumidor a gente consiga derivar de forma lógica a nossa curva de demanda. Então a gente vai entrar aqui na nossa questão da discussão das preferências dos consumidores, nas minhas curvas de indiferença, no meu conceito de utilidade, no meu conceito de restrição orçamentária, né? Utilidade marginal, enfim, preço relativo, para a gente conseguir derivar a nossa curva de demanda. Então, é isso, né? Comecem a estudar essa parte de micro, releiam os slides depois que vocês leram essa relação, ou vão lendo os slides conforme vocês vão avançando na leitura, e na próxima aula a gente volta já para entrar na discussão da teoria do consumidor, ok? Então, encerro por aqui, se cuidem, estudem, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado, pessoal, um abraço.